Olá, nonos anos 9AM, 9AM1, sejam bem-vindos a essa nossa primeira aula em formato de vídeo. Espero que estejam todos bem, todos ficando em casa e se cuidando. Então, a gente vai retomar o nosso conteúdo lá do início do primeiro bimestre, quando falamos de transformação da matéria. Então, as substâncias do nosso dia a dia podem ser encontradas basicamente em 3 estados: o sólido, o líquido e o gasoso. E o que determina o estado de cada substância? De acordo com a organização e o movimento das partículas, a gente vai definir o estado sólido como aquele em que há uma maior organização e pouca liberdade de movimento. Já no estado líquido, a gente vai ter uma liberdade intermediária e uma organização média dessas partículas. Já no estado gasoso, a organização é baixa e a liberdade de movimento é grande, né? As partículas acabam tendo movimentos chamados de aleatórios. Quando uma substância ela passa de um estado físico para outro, nós temos uma denominação para cada um desses eventos. Vamos relembrar? Então, do estado sólido para o líquido, a gente chama de fusão. Do estado líquido para o gasoso, vaporização. E o processo inverso também pode ocorrer. Então, do gasoso para o líquido, liquefação ou condensação, e do líquido para o sólido, solidificação. É possível também que uma substância passe do estado sólido diretamente para o gasoso e vice-versa. Nesse caso, a gente chama esses dois eventos de sublimação. Quando estamos falando de substâncias puras e aumentamos a sua temperatura, a gente pode construir um gráfico que reflete as mudanças de estado físico. Nesse gráfico, a gente vai ter momentos no qual a substância está aumentando a sua temperatura e momentos no qual há uma transição entre os estados, seja do sólido para o líquido, quanto do líquido para o gasoso. Então, a gente tem que tomar cuidado ao analisar esses gráficos e perceber se a temperatura está aumentando ou diminuindo. No caso de um gráfico que reflete uma diminuição da temperatura, nós vamos ter um gráfico, uma curva de resfriamento. E aí, normalmente, esse gráfico inicia com a substância no estado gasoso e termina com ela no estado sólido, já que é o processo inverso do que acabamos de falar. Já quando a substância é uma mistura, a gente pode ter situações nas quais cada substância que compõe essa mistura atinja um ponto de ebulição ou de fusão diferente, em momentos diferentes. E aí, no gráfico, a gente observa uma pequena distorção, né? Se a mistura tiver pontos de ebulição diferente, substâncias com pontos de ebulição diferente, a gente classifica essa mistura como eutética. E se a variação for no seu ponto de fusão, a gente classifica como substância azeotrópica. Então, nas misturas que são eutéticas, o comportamento no ponto de fusão é de uma substância pura. Então, aparentemente, o gráfico vai subir como um gráfico de substância pura, porém, no ponto de ebulição a gente tem essa variação. E nas azeotrópicas é o inverso. A variação ocorre no ponto de fusão e o ponto de ebulição ele é alcançado como se fosse uma substância pura. É importante a gente relembrar também a influência da pressão no ponto de ebulição dos líquidos. Então, quanto menor a pressão externa exercida sobre um líquido, menor também será a sua temperatura de ebulição. E o contrário também vale. Então, quanto maior a pressão, maior a sua temperatura de ebulição. E por que isso é importante no nosso dia a dia? É só a gente lembrar da panela de pressão. Na panela de pressão, os alimentos acabam sendo cozidos de forma mais rápida, porque a água que é utilizada para o seu cozimento, ela não atinge o estado gasoso em 100 graus, certo? Então, esse alimento ele acaba sendo submetido a uma temperatura maior, sem que a gente perca a água do estado líquido para o estado gasoso. Então, ela se mantém dentro da panela cozinhando esse alimento e faz com que o alimento passe dos 100 graus. E com isso acabe amolecendo, ficando cozido
antes do que ficaria se fosse numa panela convencional. Outros efeitos da pressão no nosso dia a dia e no nosso organismo, a gente já trabalhou também nas pesquisas que foram enviadas, né? Então, o nosso próprio corpo, ele precisa se adaptar a novas condições de pressão quando a gente está numa viagem, por exemplo, né? Que a gente sai de uma região do litoral, como é o nosso caso, em que nós estamos submetidos a um ATM, né? E subimos a serra, onde a pressão vai diminuindo. Agora um pouquinho sobre as transformações da matéria. Então a gente pode classificar a transformação da matéria em dois tipos, transformações físicas e transformações químicas. O que vai diferir essas transformações? Uma transformação física, ela não forma uma nova substância. Já na transformação química, a substância inicial ela vai ser diferente da substância final. E assim a gente pode classificar a substância inicial como reagentes e a substância final como o produto dessa reação. A gente observa e percebe algumas evidências físicas nas transformações químicas, como a variação do odor, a variação da cor, né? Se for um alimento, a variação do sabor também. Pode haver emissão de luz, certo? A presença de uma chama ou algo que nos indique que está havendo uma reação, né? Um gás também pode ser liberado, tá? Então, essas evidências físicas, elas nos auxiliam a comprovar e perceber que houve uma reação química. Em um sistema fechado, então a massa inicial ela tem que ser exatamente a mesma da encontrada ao final da reação. Então a lei de Lavoisier diz que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É a lei da conservação das massas. Já a lei de Proust nos diz que a massa de cada reagente, ela vai ser sempre proporcional. Então, é a lei das proporções. Se a gente quiser descobrir quanto de cada reagente a gente precisa utilizar para formar o produto ou vice-versa, a gente consegue estabelecer essas relações, usando as duas leis, então. O exemplo que a gente mais utiliza para poder trabalhar essas leis é a formação da molécula de água. Então, a cada 2 gramas de hidrogênio, a gente precisa de 16 gramas de oxigênio, formando, pela lei de Lavoisier, 18 gramas de água. Aplicando a lei de Proust, se a gente quisesse produzir 36 gramas de água, então a gente precisaria de 4 gramas de hidrogênio e 32 gramas de oxigênio, ou seja, se eu dobro a quantidade de produtos, eu preciso obrigatoriamente dobrar também a quantidade de cada reagente. Então, queridos, eu espero que essa revisão possa facilitar o desenvolvimento de vocês nas trilhas lá no Positivo On, que já estão disponíveis há um tempo, e que tenha sanado algumas dúvidas, tá? Se tiverem outras dúvidas, continuem enviando pelo mentor e procurem também via WhatsApp no dia do atendimento para a turma de vocês. Espero ter ajudado, ter relembrado esse caminho que a gente vinha fazendo desde o início do ano e que a gente possa avançar ainda mais nas próximas aulas. Fiquem bem, continuem se cuidando e lembrando, né, em casa, tomando todas as medidas de prevenção. Um beijo a todos e até a próxima aula.